Oi, oi! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre captação de clientes e divulgação do seu trabalho. Como que funciona, né, essa questão de conseguir clientes, que vamos combinar, acho que é uma coisa que angustia grande parte de vocês. Então eu sei que o tema de hoje é muito especial e relevante para muitos de vocês. Quero me apresentar aqui para você, que talvez não me conheça. Meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática. Minha missão aqui com vocês é, de fato, tornar a sua atuação como profissional de recursos humanos muito mais estratégica, muito mais realista e também prática. Perfeito, vamos então começar a nossa aula de hoje, falarmos sobre captação de clientes. Estou super animada e vamos então aqui colocar os slides, né? Bom, divulgação da sua consultoria, captação de clientes. Eu acho que essa é uma temática que pega aí no coração de muitos, dá um friozinho na barriga, talvez posso dizer que é a fonte de maior medo quando a gente fala em medo de empreender, medo de se tornar consultor, medo de tomar essa decisão, dar esse passo da sua carreira. Eu posso até chutar aqui que o medo da maior parte de vocês, ou pelo menos a raiz principal desse medo, está no não conseguir clientes. Elise, se eu não conseguir clientes? Elise, se eu não conseguir pagar as contas, as minhas contas, com o dinheiro que vai entrar da consultoria, né? Então, essa questão da entrada de caixa de dinheiro está diretamente ligada a conseguir clientes. E muitas das vezes a gente tem essa questão de vendas muito, como diz, é uma crença muito arraigada em nós, essa questão de vender. Principalmente porque nós não aprendemos a vender na faculdade, a gente não aprende a vender numa pós-graduação, ninguém nos ensina sobre vendas, né? Principalmente falando de profissionais de recursos humanos, né? É uma área que a gente não tem familiaridade. Então, quando a gente pensa, putz, eu vou ter que vender, vem algumas crenças de verdade, alguns empecilhos, algumas amarras, algumas muletas, algumas coisas que realmente nos trazem um friozinho na barriga, que é absolutamente natural, né? Então vamos falar justamente sobre essas crenças. E bom, falando sobre essas crenças, então, primeira crença é de que vender é ruim. A gente cresce ou a gente, enfim, se desenvolve com essa crença de que vendas é algo que eu vou estar enganando o outro, que eu vou estar incomodando o outro, que eu vou ter que ser cara de pau, ou de alguma forma isso é ruim. O outro, ele não quer que eu venda para ele. A gente tem muito essa crença de que a venda está relacionada a algo desconfortável, a algo que não é legal. Isso porque muitas das vezes a gente tem experiências ruins com vendas, né? De sermos pressionados de alguma forma, ou de sermos abordados de uma forma muito, como diz, agressiva até, né? Muito incômoda ou indelicada. A gente tem muitas das vezes que inventar até desculpas para não comprar alguma coisa, de tanto que nós nos sentimos pressionados em um determinado momento. Então, acho que essa crença talvez possa vir de experiências, né, que a gente vê acontecendo por aí. A outra crença é de que eu não sei vender. Elis, eu não sei vender. Quantos aí de vocês pensam assim? Quantos de vocês pensam, eu não sei vender? E deixa eu contar para vocês que isso era algo muito forte em mim. Antes de me tornar consultora, eu falava com todas as palavras que eu não tinha nascido para vender. Que se um dia eu precisasse sobreviver vendendo alguma coisa, eu ia morrer de fome. Que isso não era para mim, que eu não gostava e nem sabia fazer isso e que não era algo que eu fosse fazer na minha vida. E de fato, se a gente for parar para pensar, essa é uma crença que vem de a gente ter um estereótipo na nossa cabeça do vendedor.
Esse estereótipo que vem na nossa cabeça é o quê? Que o vendedor é uma pessoa comunicativa, extrovertida, uma pessoa que é para frente, que é desenrolada, que sabe improvisar, que é uma pessoa que nasceu com aquele dom. Muitas das vezes, essa é a crença que a gente tem quando a gente pensa em vender, que a pessoa tem que ter dom, que a pessoa tem que ter nascido para isso, né? Que essas características que eu citei para vocês é que fazem alguém que vende ter sucesso nas suas vendas. Mas, na verdade, isso não é verdade, né? Tanto é que olha para mim hoje. Um perfil extremamente introvertido, não tem um perfil extrovertido. Eu abri a minha consultoria, vendi, você vai entender um pouquinho mais do porquê que isso aconteceu comigo e porquê que isso também é possível de acontecer com você. E a outra questão, a terceira crença aqui, que normalmente nos atormenta, né, quando a gente pensa em vendas, é achar que vender algo feio, errado ou incômodo, né, que é muito linkado aí a que eu já dei de spoiler na primeira crença. Bom, falando um pouco mais sobre isso, é muito importante a gente entender que o que a gente está fazendo é bom. Quando a gente entende que o serviço que a gente presta e que a gente vai prestar é bom para o meu cliente, que ele vai estar ganhando com aquilo, eu tiro esse peso de que eu estou fazendo um mal, ou que eu estou fazendo algo ruim, ou que eu estou incomodando. Por quê? Porque se eu tenho fé, plena consciência de que o que eu faço é benéfico e vai ser extremamente relevante para aquele ambiente organizacional, de que aquele cliente vai estar ganhando com aquilo que eu vou estar fazendo, então eu deixo de estar em uma posição de estou fazendo algo ruim e passo a me colocar numa posição mental de estou fazendo algo bom. Eu preciso que isso chegue no maior número de empresas possíveis. Esse é uma coisa boa. Isso que eu estou fazendo, que eu estou levando de mensagem, esse serviço que eu estou executando, esse resultado que eu estou gerando, todo esse mundo que eu estou abrindo aqui para esses clientes, é bom para eles. Então, na verdade, eu tenho que me sentir uma portadora de boas notícias. E isso é muito bacana, ok? A gente pensar assim antes de mais nada. E bom, você precisa acreditar no que você faz. E que o que você faz realmente vai ajudar o seu cliente. Você só consegue se colocar nessa posição de estou fazendo algo bom, estou proporcionando algo bacana para o meu cliente, eu me coloco numa posição de portadora de boas notícias, se de fato eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Se eu realmente sei que aquilo que eu faço é bom. E para isso, claro, a gente precisa estar fazendo algo bom, por isso vocês aprenderam lá na aula 2 sobre os diferenciais dos serviços, né? Vocês viram como a gente pensa sim em apresentar e em entregar algo de extrema qualidade. Então você precisa acreditar nisso antes de mais nada, para que o seu cliente também acredite. Então, quando fica claro que é uma relação onde os dois lados estão ganhando e que você tem algo incrível para contribuir, essas crenças vão perder, então, o valor. O que acontece? É uma relação ganha-ganha. Não é só você que tá pegando o dinheiro daquela empresa e parecendo que, putz, eu tô pegando, né? Eu tô ganhando dinheiro. Não, você tá ganhando dinheiro, mas você também tá entregando algo incrível. É uma relação ganha-ganha. O seu cliente te dá algo e você dá algo para o seu cliente. Algo bom, algo incrível. Então, tendo isso em mente, você entra já numa reunião ou entra em um momento de prospecção sem aquela posição de estou pedindo. Porque isso atrapalha demais o nosso posicionamento de vender. É quando a gente se posiciona como, sabe, eu tô te pedindo algo, olha, com licença, eu gostaria de te pedir uma oportunidade. Não, na verdade eu não tô te pedindo nada, eu estou te apresentando uma solução. Eu estou te apresentando um resultado, eu estou te apresentando uma coisa incrível. Você quer ou você não quer? Se você quer, a gente vai ter uma relação maravilhosamente de ganha-ganha. Se você não quer, tá tudo bem também. E vamos continuar nossa relação de network e partimos para a próxima. Então é importante se posicionar com segurança de que eu sei que o que eu faço é bom.
eu sei que o que eu faço é incrível. E isso passa essa segurança pro outro, mas você primeiro precisa acreditar nisso. Não é da boca para fora, tem que vir de dentro, tá? Perfeito. Olha só essa frase aqui. Como diria Marcos Miranda, na vida você não tem necessariamente o que você merece, você tem o que você consegue negociar. Então é importantíssimo a gente saber negociar, comunicar. A gente precisa, inclusive, saber isso aqui, não é só para vender, não. É para tudo. Inclusive, se você é CLT, você está o tempo inteiro negociando com seu chefe, negociando com os colaboradores, negociando com o presidente da empresa, negociando com o mercado. Você está o tempo inteiro negociando o que você merece. Então, é importantíssimo a gente saber se posicionar e se comunicar. Se não, você pode até merecer o mundo, mas se você não sabe negociar esse mundo para você, então muito provavelmente você não vai conseguir abraçá-lo, tá bom? Vamos entender aqui agora, então? Talvez esse seja um ponto que vai, pelo menos quando eu tive acesso a essa informação aqui, lá no início da minha consultoria, quando eu percebi que estava difícil demais, que os clientes era muito difícil a gente conseguir, e eu comecei a estudar e me deparei com isso aqui, foi como se tivesse feito assim, ó. Literalmente. Meu cérebro fez assim, ó. Eu fiquei, meu Deus, agora sim eu entendi. Agora fez sentido. O que eu não estava sabendo? Porque entenda, o que mais nos o que mais nos paralisa, não é nem somente fazer errado. É tudo que eu não sei e que eu não estou fazendo. Vou repetir. O que mais nos paralisa nos nossos resultados são coisas que a gente não sabe e que a gente não está fazendo. E por que a gente não sabe? Porque a gente não aprendeu, porque a gente não foi atrás, porque ninguém contou isso pra gente, porque a gente não se interessou em aprofundar. Para quantas pessoas vocês acham que eu já dei essa aula aqui? Que eu já falei sobre captação de clientes? Muitas, dezenas de milhares. Dezenas de milhares. Eu já fiz inúmeros eventos gratuitos de consultoria. Dezenas de milhares de pessoas já me assistiram falando isso aqui que eu vou falar para vocês. Mas sabe quantas delas tomaram a decisão de se aprofundar nisso? Um percentual muito pequeno. Então, na verdade, nós é que detemos esse poder de entender, putz, isso aí eu não sei, isso aí é uma virada de chave para o que eu posso ter, então eu preciso me aprofundar nisso. É você que escolhe se aprofundar ou não se aprofundar nisso. Eu escolhi me aprofundar nisso. E deu muito certo para mim. E quero contar isso aqui para você, porque eu quero que você faça assim como eu fiz lá atrás. O que acontece? Existe um universo de empresas que são nossos potenciais clientes. Lembra que nós falamos na aula 1 sobre o universo dos nossos clientes de consultoria, que são empresas? Nós falamos que empresas, elas costumam pagar mais. Empresas, elas costumam ter um universo muito maior de possibilidades de possíveis clientes. Então, imagine aí no universo de todas as empresas do Brasil, tá? Essas empresas do Brasil, elas estão divididas em 3 partes. Então, nós temos aí uma pirâmide onde todas as empresas do Brasil estão inseridas aí nessa pirâmide, dentro desse azulzinho aí. E tá dividida em 3 partes essas empresas. Nós temos o pico ali da nossa pirâmide, que é a minoria. Tá vendo que é só o menor pedaço da minha pirâmide? É só uma pontinha do iceberg. Imagine agora que essa pirâmide é um iceberg e ela está imersa no mar, no oceano. E somente essa pontinha aí, que é essa primeira categoria de clientes, está de fora da água. Essa pontinha é a mais fácil dos seus concorrentes verem. Todos os seus concorrentes estão de olho nessa pontinha aí.
é a mais fácil, de fato, de você ir lá e abordar. Você precisa de menos esforço para vender para essa pontinha. Quem que são essas pontinhas? Clientes que sabem que precisam do RH e que querem uma consultoria de RH. Empresas que já têm essa consciência de RH é importante, RH é muito bacana, eu preciso disso aqui dentro e eu quero isso aqui dentro. Então, essas são as minorias das empresas. A minoria delas tem essa consciência. E vender para alguém que já quer é muito mais fácil. Pensa você entrando numa loja e você está entrando na loja porque você quer comprar um casaco bege, porque você já está precisando, você está procurando um casaco bege. Você entrou já em várias lojas. Moça, tem um casaco bege? Moço, tem um casaco bege? Não tem, não tem. Você entrou na loja querendo um casaco bege. Se você, como loja, tem um casaco bege, você concorda que você vai ter que fazer um esforço bem menor para vender para essa pessoa? Basicamente, o que você vai precisar fazer é mostrar o casaco bege para ela. Olha aqui, moça, eu tenho um casaco bege, tá aqui, ó. O esforço é mínimo. Então, se o esforço é mínimo, todo mundo quer vender para essa pessoa. A concorrência nesse pico é grande. Todas as suas consultorias da sua região, os seus possíveis concorrentes, vão estar querendo vender para essas empresas, porque é mais simples. Agora, existe aqui uma coisa importante de você perceber que essas são as minorias das empresas. A minoria e ainda onde você vai ter maior concorrência. Mas existem dois outros pedaços dessas empresas que estão submersas na água que os seus concorrentes eles têm dificuldade de enxergar. E quando perdão, e quando eles enxergam, eles têm dificuldade de vender. E por que que eles têm dificuldade de vender para essas duas outras partes da pirâmide do seu iceberg? Porque nós não aprendemos a vender na faculdade, nós não aprendemos a vender na pós-graduação. Você precisa ir atrás desse conhecimento e aprender como vender, porque para vender para essas duas outras partes, você precisa saber técnicas para vendas. Exige mais esforço. O que seria esse esforço? Estudo. Exige aprofundamento. E a minoria das consultorias estão querendo se aprofundar em vender, o que é um grande erro. Por quê? Porque você precisa disso para crescer como consultor. E quais são essas duas outras partes, Elis? Nós temos os clientes que eles sabem que eles precisam de alguma coisa. As empresas, elas sabem que elas precisam de alguma coisa, elas estão percebendo que tem alguma coisa errada. Elas já perceberam que a rotatividade delas está alta, elas já perceberam que o clima organizacional está ruim, elas já perceberam que tem alguma coisa acontecendo ali dentro, que não está conseguindo reter as pessoas, elas já perceberam que precisa desenvolver a liderança, elas já perceberam que existem problemas ali relacionados às pessoas. Porém, não é prioridade para elas no momento ir atrás de uma consultoria. Por quê? Porque o dono tá ali envolvido com outras coisas. Ai, meu Deus, o faturamento. Ai, meu Deus, a equipe. Ai, meu Deus, isso está acontecendo. Estratégias de marketing. Tá focado ali, talvez, em outras prioridades para ele naquele momento. E ele não sabe muito bem como é que funciona a questão da consultoria de RH. Não sabe onde procurar. E aí ele vai procrastinando. Então, é o cliente. É a empresa que sabe que precisa, mas procrastina. Perfeito? E aí nós temos o que é chamado de mar azul. O que seria o mar azul? É aonde a minoria dos seus concorrentes vão estar focando. Que são aqueles clientes que nem sabem que precisam de RH. Eles precisam, mas eles não sabem que eles precisam. Quantos profissionais de RH aí precisam desse conhecimento, mas eles não sabem que precisam? Eles estão achando que tá tudo bem, eles estão achando que a vida de CLT deles é o máximo que eles vão conseguir, ou eles estão na consultoria deles sem resultado, mas não têm ideia de que existe outra forma de se fazer, que existe uma forma certa de captar clientes. Então, a questão que eu quero dizer aqui para vocês é que para as empresas que estão no pico, eu só preciso aparecer na frente.
Só que eu vou ter muita concorrência. Então, o que vai acontecer? Eu vou precisar, talvez, brigar no preço, porque vão ter várias outras consultorias ali querendo. Achei que eu tinha clicado aqui no negócio do microfone. Querendo brigar por esse cliente. Então, eu vou ter que brigar no preço. Eu vou ter que fazer um esforço ali pautado em coisas que eu não quero mexer no meu preço, talvez. Existe ali clientes que não sabem que precisam, mas eles sabem que precisam, mas não é a prioridade. Com esses, o que eu preciso fazer? Eu preciso aparecer na frente e eu preciso mostrar para ele que é uma prioridade. Eu preciso trazer argumentos, eu preciso trazer, olha, você não precisa se preocupar, eu vou conduzir isso aqui. Isso aqui é uma prioridade. Se você não se cuidar disso aqui agora, isso aqui pode se tornar um problema muito pior depois. Argumentar, trazer os benefícios, trazer as consequências de não investir naquilo. E para os clientes que nem sabem que precisam disso, você vai levar informação. Informação. O nosso papel em vendas não é um papel de vendedor. Eu costumo dizer isso. Eu não me considero uma vendedora. Eu me considero uma profissional de educação. Na consultoria, tá? Porque no Instituto da RH na Prática, com certeza eu sou uma profissional de educação, né? Já que é uma escola de ensino à distância. Tô falando na consultoria. Eu me considero uma profissional educadora. A minha intenção, quando eu vou abordar um cliente, é levar informação para ele, é educá-lo, é levar informação de RH. Eu não posso exigir das empresas que elas saibam tanto de RH quanto eu. Seria uma utopia eu achar que é só eu chegar lá e apresentar meu portfólio de clientes que eles vão estar cientes de que aquilo é importante, relevante, de que eles precisam daquilo. O que é aquilo, quanto aquilo vai beneficiá-los, eles não sabem. Então, o meu papel é muito maior do que esse, é levar essa informação, é instruir. É um papel de instrutor. Instrução. Então, você não vai se considerar um vendedor, você vai se considerar um consultor que leva informação para as empresas e abre os olhinhos dessas empresas e faz com que essas empresas enxerguem, então, que é prioridade para elas e que também é algo que elas precisam. Você vai gerar a urgência neles e não esperar que eles tenham uma urgência e te procurem. Nesse meio e nessa base da pirâmide, você vai ter pouquíssimos concorrentes querendo ter esse trabalho, porque eles não sabem como fazer isso. Quando eu percebi isso, e aí existem dois tipos de pessoas agora assistindo esse conteúdo que estão pensando coisas diferentes. Existem aqueles que estão olhando esse conteúdo e pensando assim: isso é uma oportunidade para mim. Porque se a minoria dos consultores fazem isso, então eu vou aprender isso para aprender a fazer para me livrar da concorrência. E existe o outro tipo de pessoa que está assistindo isso pensando: mas vai dar um trabalho, né? Nossa, deve dar um trabalho esse negócio de levar informação, vender como se fosse sabe, um instrutor. Seria trabalho demais. Vou focar nas empresas que estão querendo mesmo, que se as outras estão fazendo, deve estar dando certo. Existem as pessoas agora que estão vendo como uma oportunidade e outras que estão vendo como trabalho. Quem é você nesse momento, né? Esse é um ponto relevante da gente poder fazer autoanálises, que eu acho muito importante. Porque, na verdade, conhecimento não é nada se você não aplicar, não absorver e não aplicar. Não adianta nada, né? Perfeito. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar agora sobre vendas de serviço. Existe uma diferença muito grande entre vender vendas transacionais. O que são vendas transacionais? É você vender um produto, por exemplo. Existe uma diferença muito grande entre vender um produto e vender um serviço. Então, existe sim uma diferença imensa entre vendas consultivas, que são as vendas de consultoria, e vendas transacionais, que são aquelas de transação comercial de uma forma muito básica que acontece normalmente nos comércios. E a gente tende a enxergar a venda
como as vendas transacionais. É o tipo de venda que a gente mais tem contato na nossa vida. A venda de comércio, a venda que a gente normalmente se vê no papel de cliente. Mas existe uma outra venda, que é a venda consultiva, que ela não tem cara de venda. E é aqui que eu quero levar por terra as crenças de vocês lá do início. Por quê? Porque você não vai se posicionar como vendedor, você não vai insistir, você não vai ser cara de pau, você não vai. Nada disso. Você vai se posicionar como um consultor que está levando o seu conhecimento, vendendo um estilo de vendas consultivas que não parece que você está vendendo. O seu cliente ele não vai sentir que você é um vendedor. E esse é um ótimo tipo de abordagem, porque tanto você se sente confortável nisso e o seu cliente também se sente confortável com isso, tá? Então vamos ver essas diferenças? O que são as características das vendas transacionais, que são essas mais típicas de comércio? Bom, o potencial comprador, normalmente, ele tem clareza do que ele precisa. Ele já entra numa loja, num comércio, procurando alguma coisa. Normalmente é assim, né? Então, se ele encontra o produto disponível, é mais propenso dele já estar pronto para comprar. Então, é uma venda mais rápida, é uma venda de transação mesmo. Tô aqui, toma aqui, eu te dou meu dinheiro e você me dá esse produto, que é o que eu estou buscando, é o que eu estou precisando. Então, não implica uma necessidade do vendedor criar um relacionamento com o comprador. Não tem essa necessidade. Se o comprador já está entrando ali procurando uma coisa que tem e que ele já está querendo, ele dá o dinheiro, pega o produto e vai embora. Não tem uma necessidade de uma criação de vínculo ou de relacionamento para poder vender. Então, o foco vai estar total ali no preço. Ah, não, ali na outra loja está mais barata, me dá um desconto, uma venda rápida, uma venda fria. E existe uma diferença muito grande para a gente vender consultoria, né? Primeiro, porque o comprador, muitas das vezes, não sabe o que quer ou não sabe que tem um problema, assim como a gente viu lá na pirâmide do marketing, né? Dos possíveis clientes. A maior parte deles estão nessa posição de não saber ainda o que eles querem, não saber ainda o que eles precisam primeiro dessa orientação. Então, é um processo de educação do vendedor, sua como consultor. Então, você vai precisar sim criar um vínculo, uma construção de um relacionamento de confiança com esse cliente. Para que ele, então, veja em você uma segurança de que você pode fazer tudo aquilo acontecer e para que ele acredite ali na sua palavra, no que você está oferecendo de informação. Então, requer sim mais esforço. Uma venda consultiva requer mais esforço, mas também dá um resultado muito maior. É esforço versus resultado. O que você está querendo? Querer resultado sem esforço é algo que, né, eu não posso prometer para você milagres nessa vida. Tem muita gente aí prometendo milagre. Pode ter certeza que nessa internet você vai achar de tudo, gente te prometendo fazer milagres na sua vida. Zero esforço e muito dinheiro. Não é o que eu estou te dizendo aqui. Você precisa do esforço, mas você também tem um retorno. A questão é, como CLT, muitas das vezes a gente coloca esforço e a gente não tem esse retorno, porque esse retorno ele é determinado por outra pessoa, por um terceiro. Agora, na sua consultoria, o seu esforço ele vai estar vinculado diretamente ao seu resultado. Então, aonde você quer botar o seu esforço? Porque esforço você vai pôr na sua vida em qualquer situação. Trabalhar requer esforço. Você quer colocar esforço onde? Para ter que tipo de resultado? Esse é, de fato, a sua escolha aí que você tem que pensar. E é necessário uma customização e um entendimento do contexto do negócio. Então, se eu quero vender uma consultoria e eu estou criando um relacionamento com aquela empresa, porque eu preciso que ela entenda que ela precisa daquilo e o que de fato que ela precisa, eu preciso customizar a minha linguagem ali para aquele negócio. Ok? Então, o meu cliente ele vai perceber que ele vai estar tendo um tratamento customizado para ele. Ele vai estar tendo uma solução que eu estou dando para o negócio dele, para o problema que ele está enfrentando. Não é uma solução pronta, não é um Ctrl+C, Ctrl+V, não é a mesma coisa que eu indico para todos os outros. Não, eu quero ouvir. Eu vou ouvir essa empresa. E
Esse ouvir já requer uma construção desse relacionamento. Então, como você conduz desde a abordagem para agendamento da reunião, na reunião, como as perguntas certas que você faz para que seu cliente conte a história da empresa, para que você crie já esse vínculo durante esses primeiros momentos da sua reunião. Depois você apresenta as soluções, mostra os benefícios, mostra provas, né? Mostra os seus formulários, mostra o que você vai fazer, propõe um cronograma, faz com que esse cliente confie em você. E isso tudo vai sendo construído nesse processo dessa reunião, conduzida da forma correta, ok? Perfeito. Tananã. Então, processo de decisão, tá? Como que acontece o processo de decisão do seu cliente? Porque ele vai tomar uma decisão. Depois que você apresentar todos esses argumentos, enfim, você fizer todo esse processo de reunião, de criação de vínculo, de apresentação de soluções, ele vai precisar tomar uma decisão. Como que funciona essa decisão do seu cliente? Bom, existe dentro da neurociência o que é chamado de cérebro trino, que é o nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes, tá? Que é uma parte, o cérebro reptiliano. O que é o cérebro reptiliano? É a parte do cérebro que toma decisões mais intuitivas, mais impulsivas, mais relacionadas ao instinto, tá? Nós temos uma segunda parte do nosso cérebro, que é o cérebro mamífero. Essa parte, né, que é ali nossa parte límbica, é a parte do nosso cérebro que toma decisões pautadas na emoção, no sentimento, na parte mais emocional, tá? E nós temos o cérebro humano, que é uma terceira parte do nosso cérebro, que justamente toma as decisões pautadas na razão. E é importante deixar claro aqui para vocês, isso aqui, ó. Uma pesquisa aborda que 85% a 95% de todas as nossas decisões, da nossa cognição, da decisão que seu cliente vai estar tomando, acontece de forma inconsciente, ou seja, ou na parte do cérebro límbico, que é a parte das emoções, ou a parte do cérebro reptiliano, que é a parte da intuição, dos instintos. E somente 5% normalmente são tomadas de forma consciente, ou seja, na parte do cérebro que é a parte racional, neocórtex. Olha só que interessante. Se eu estou dizendo que a maior parte das decisões que o seu cliente vai tomar de te contratar vai ser porque ele teve empatia com você, porque ele sentiu segurança em você, porque ele entendeu que aquilo que você vai fazer para ele é bom, porque ele criou um relacionamento com você e viu que você se importa com o negócio dele, porque você conseguiu passar para ele a relação daquela importância e ele conseguiu imaginar o negócio dele crescendo, e isso tem um viés emocional para ele, porque ele quer que o negócio dele cresça, porque é algo que ele abriu do zero. Tô dando aqui exemplos. Todas essas partes da cognição é que vão estar influenciando mais a decisão do seu cliente de te contratar, do que simplesmente a razão. Então, tendo isso em mente, por que você só deve utilizar argumentos racionais no momento da sua venda? É o que a maioria dos consultores fazem. Eles conduzem o processo de venda com o seu cliente focando 100% em argumentos racionais. Significa que os argumentos racionais não têm que estar no seu processo? Não significa. Mas significa que se você focar toda a sua comunicação de vendas somente em argumentos racionais, por que seu preço é bom, fazer uma relação com o mercado, razão, 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 você vai estar perdendo uma grande oportunidade de fazer com que as suas chances de fechar aquele cliente aumente. Porque você não se comunicou com o cérebro límbico dele e você não se comunicou com o cérebro reptiliano dele, que são as partes que são mais propensas a tomar aquela decisão. Então, todo o processo de vendas tem que estar relacionado a você saber comunicar com as três áreas do cérebro do seu cliente. Porque assim você garante que as suas chances de conseguir aquele cliente aumenta drasticamente.
E é por isso que depois que eu aprendi isso aqui e eu montei todo esse processo de condução, desse processo de vendas e de reunião pautado nisso aqui, é que eu tenho um percentual de fechamento de clientes em reunião de mais de 97%. Mais de 97% das reuniões que eu faço hoje para possíveis prospectos clientes se tornam clientes na reunião. Nem é depois da reunião, ali na reunião mesmo, já fecha contrato. E eu tô te dizendo isso por quê? Porque isso diminui o seu esforço. Olha só, conversão é importantíssimo, taxa de conversão. Se você vai faz 10 reuniões para fechar um cliente, significa que para fechar 10 clientes, você vai ter que fazer 100 reuniões? Olha o esforço disso. Olha o tempo disso. O esforço emocional, físico, o esforço mental. Então, se você quer mais com menos esforço, você tem que aumentar a sua taxa de conversão. E a sua taxa de conversão aumenta nesse poder de convencimento da decisão do seu cliente te contratar ou não. E essa decisão, como eu disse, vem muito mais da parte reptiliana e límbica, e por isso você tem que saber conduzir a sua comunicação da forma correta. E daí é que vem estudo, gente, aprofundamento. Não adianta você só pensar que não, Elise, é muito simples. Eu, então, começo a divulgar nas minhas redes sociais. Quando tiver alguém interessado, eu vou lá, eu apresento os meus serviços, eu mando um portfólio por e-mail, eu levo um panfleto e é isso. Menos esforço, menos resultado. Se você não teve o esforço nem de entender como é a melhor forma de conduzir com aquele cliente, de fechar com aquele cliente, então provavelmente seu resultado também vai ser menor. O que o seu cliente vai perceber e que vai fazer com que ele tome decisões é o valor, não é o preço. Preço é diferente de valor. Então, o que faz com que a gente tome decisão de compra não é necessariamente preço, é valor percebido. Porque o valor muda, inclusive, a minha percepção de preço. Vou te dar um exemplo. Se eu vou comprar uma caneta, que tem uma função de escrever e que me cobram por ela 10 mil reais, eu vou achar caro ou eu vou achar barato? Depende. Se for numa Bic, eu vou achar caro. Por quê? Porque ela é uma caneta simples, que tem ali, essa aqui nem é uma Bic, né? Vamos ver essa aqui. Ela é ali de um metalzinho mais ou menos, um plásticozinho reba, a tinta acaba rápido, é uma coisa normal que se encontra em todo lugar, qualquer papelaria que você entra tem, todo mundo tem igual. Então, 10 mil por isso é caro. Agora, 10 mil reais em uma caneta Montblanc, que é exclusiva, que se fizeram 5 no mundo, que tem o negócio que tá anatomicamente não sei o quê, que tem uma percepção de marca, de valor, nem sei quais são, tá? As coisas por trás de uma caneta Montblanc. Mas tem muita gente comprando uma caneta por 10 mil reais. Exemplo. O que eu quero deixar claro isso para você? Para alguém que está comprando uma caneta de 10 mil reais, aquela percepção daquela caneta é barata. Enquanto que, se você cobrar 10 reais, 20 reais numa caneta Bic, talvez ela ache caro. Então, é muito importante a gente entender que o caro e o barato é relativo, depende do valor. Então, você precisa passar valor para o seu cliente, para que ele não foque no preço. Não é a intenção você fazer com que o seu cliente foque no preço, barganhe preço. A reunião não tem que ficar envolta a me dá um desconto, não tem que ficar envolta nisso. Você tem que conduzir de uma forma que seu cliente perceba o valor daquilo que ele está comprando. Então, o preço que a gente vai colocar no nosso serviço é diferente do valor que o nosso serviço tem para o nosso cliente. Quanto mais valor agregado a gente coloca,
menor vai ser a percepção de preço que o meu cliente vai ter. Mais barato ele vai talvez achar aquilo ali para ele, porque ele vai perceber o quanto aquilo vai agregar para ele. Então, a gente não vai focar no preço, a gente vai focar em gerar valor. Em todo momento da nossa reunião, em todo momento da apresentação do nosso serviço, em todo momento de até definição do que é o nosso serviço, como a gente falou na aula passada, a gente tem que estar pensando em agregar valor. Agregar valor no diferencial do nosso serviço, diferencial do nosso atendimento, diferencial da nossa fidelização. Qual que é o valor que o seu cliente percebe? É o benefício que ele percebe que aquele serviço vai dar para ele, menos o custo que hoje ele tem com alguma coisa. Então, por exemplo, você vai aumentar a percepção de benefício, o quanto aquilo vai ser ótimo para ele, os benefícios daquele serviço, os resultados que ele vai ter, a diminuição de rotatividade, a melhoria do clima organizacional, seja qual for o resultado, você vai evidenciar esses benefícios e você vai tirar dele a percepção de custo. O que são esses custos? Primeiro, custos operacionais, mesmo que ele deve estar tendo hoje. Por exemplo, se você vai estar colocando para ele que o benefício é ele diminuir a rotatividade, ele vai estar diminuindo o custo operacional que ele tem hoje com rotatividade. Além disso, custos que são intangíveis, como, por exemplo, tempo. Olha, fulano, eu vou te dar tudo isso aqui e você não vai ter que gastar nada de tempo com isso. Eu vou assumir esse projeto. Você não vai ter que assumir esse projeto. Por quê? Porque tempo é precioso para aquela empresa. Então, se você vai economizar dele tempo, recursos, dor de cabeça, problemas, tudo isso é custo. Se você está colocando isso lá embaixo e aumentando o benefício, você está aumentando a percepção de valor. Jogando o custo que ele tem hoje para baixo e o benefício lá para cima, você está aumentando a percepção de valor. Perfeito. Então, vamos falar agora de captação de clientes rapidinho. E por que rapidinho? Porque eu quero deixar claro para você o seguinte. Eu trabalho com os meus alunos mais de 12 ou 13 formas de captar clientes. Eu trouxe aqui as 10 principais, para vocês verem que são muitas, mas eu já quero fazer uma ressalva aqui. Eu não vou entrar no detalhe dessas captações, porque obviamente não temos esse tempo. Para que eu entrasse no detalhe de como captar por todos esses canais, a gente precisaria basicamente de uma aula dessa, de mais de 1 hora para cada um desses canais aqui, tá? Que inclusive é o que acontece lá dentro do curso RHC, a gente tem um módulo inteiro sobre isso e tem horas e horas falando sobre isso aqui. Mas o que eu quero que você, antes de mais nada, fazer essa observação. Eu quero que você não se desespere. Porque o que acontece quando... Por que eu nem gosto de mostrar todas essas formas de captação de clientes simplesmente pincelando? Porque para a maioria de vocês isso gera um pânico. Elis do céu, eu vou ter que captar cliente por todos esses canais, mas eu não sei como é que faz. Eu vou ter que dar palestra, eu vou ter que ir em evento. Meu Deus, isso é difícil demais. Então, o que eu quero deixar claro para vocês aqui? Existe uma jornada de aprofundamento e existe uma jornada de crescimento da sua consultoria. Você não vai começar com todos esses canais de uma única vez. Você vai começar pelos canais que são mais simples, mais acessíveis em um início, para que você consiga os seus primeiros clientes. Conseguir esses primeiros clientes, eu vou então agora aprimorar a minha forma de captação. Vou acrescentar aqui mais um canal, vou acrescentar mais 2 canais. Conseguir deixar esses canais agora tinindo, tô conseguindo clientes por eles também, então eu vou aumentar esses canais, vou agora para outros tipos de canais. A intenção é exatamente uma evolução. Você não vai começar com tudo isso de uma vez, então não se desespere. O que eu quero que você foque aqui é: existe muita possibilidade de forma de você captar clientes. Então, a mensagem que eu quero passar aqui é: não se desespere. Você não vai precisar fazer isso de uma vez, mas eu precisava trazer essa informação para você, para que você não se desesperasse de uma outra forma,
que é: Elis do céu, não tem jeito de captar clientes a não ser ligando, a não ser batendo de porta em porta. E tem. E isso te deixa mais tranquilo. Você perceber que existem 10, 11, 12, 13 canais genuínos, assertivos de captação de clientes, isso te mostra que existe um leque de oportunidades para você trabalhar, que vai te trazer então resultados de várias frentes, de várias formas. E é essa a mensagem que eu quero passar para vocês aqui com isso aqui, tá? Ok, então quais são esses canais? Primeiro, rede de relacionamentos é uma ótima coisa para você começar, para que você tenha seus primeiros clientes. Entender a sua própria rede de network e não precisa ser necessariamente donos de empresa. Talvez você vai lembrar de um primo, de um tio, de um irmão, de alguém que você já conheceu que é dono de empresa. Mas não tô falando disso não, tô falando sim de família, de amigos, de colegas, de pessoas que já fizeram cursos com você. Por quê? Porque essas pessoas podem até não serem donas de empresas, mas elas trabalham dentro de alguma empresa e elas podem abrir portas para vocês dentro daquela empresa, ou elas conhecem alguém que tem empresas, então elas podem ser pontes. Rede de relacionamento é uma ótima forma de você começar e conseguir os seus primeiros clientes. E é aqui que muitos de vocês pensam assim: "Ai, então, eu não preciso do curso RHC, eu vou contatar aqui a minha rede de relacionamentos e eu vou conseguir o meu primeiro cliente. Tudo bem, você vai, muito provavelmente. Eu consegui o meu primeiro cliente em rede de relacionamento. Mas o que eu quero que você entenda é que para a gente crescer sistematicamente e manter o faturamento de 10 mil por mês, todo mês, a nossa rede de relacionamentos ela se esgota em algum momento, né? Então você vai precisar fazer esse desenvolvimento para outros canais. Temos palestras que você pode promover palestras gratuitas com o intuito de pegar ali o contato daquelas pessoas que assistiram aquela palestra e depois marcar reuniões para apresentação do seu serviço. Então, basicamente, essas palestras têm que ser direcionadas para o dono de empresa, o gerente, o líder, tá? Então, escolham temas que atraiam essas pessoas, faça parceria com locais que você pode fazer essas palestras. Indicação. Então, você pedir indicação para pessoas que você conhece. Fez uma reunião num cliente, esse cliente não fechou, peça indicação de outras empresas. Fez uma reunião com um cliente, ele fechou, peça indicação de outras empresas também. Redes sociais, hoje em dia a gente sabe que redes sociais são incrivelmente necessárias para que a gente expanda a nossa comunicação. Você conhece alguém? Você vai logo procurando na rede social, ver se aquela pessoa tem uma rede social ou não tem, para que você veja a seriedade ou não do trabalho dela. Mídias locais, então você pode, por exemplo, anunciar o seu trabalho em rádio, em TV, e isso não necessariamente precisa ser pago. Existem formas da gente conseguir ser convidado para dar entrevistas na TV local, nas rádios locais, sem precisar pagar, né? Propondo pautas relevantes ali para aquela rede. Nós temos eventos, pulei um, parcerias. Então, parcerias com outros profissionais que também atendem empresas, mas que não são seus concorrentes. Como assim? Quais são outros profissionais que atendem empresas e que não são consultores de RH? Um contador, um escritório de contabilidade, um consultor financeiro, um consultor de negócios. Todos esses atendem empresas, mas eles não são seus concorrentes. Faça parceria com eles para que um indique clientes do outro, um indique o outro para seus clientes. E isso também faz com que a sua rede aumente. Eventos, então estar constantemente em eventos onde o seu prospecto cliente está, onde gestores de empresas estão, onde possíveis donos de empresas estão, para fazer network lá nesses eventos, para poder pegar contatos de pessoas e poder agendar reuniões depois. Prospecção ativa, que é aquela que você já conhece, que é fazer uma lista ali do Google das empresas da sua região e ligar, agendando reuniões para poder apresentar os seus serviços. É uma prospecção mais ativa mesmo, para pessoas frias que ainda não te conhecem. Existe a forma certa, claro, de se fazer isso. Anúncios. Quantos de vocês aqui me conheceram por anúncios? Tenho certeza que a maior parte de vocês me conheceram ou conheceram o Instituto RH na prática
Através de anúncios. Sejam esses anúncios de um curso pago, sejam esses anúncios de um evento gratuito, sejam esses anúncios de um conteúdo gratuito, algum vídeo, alguma live. Por quê? Porque hoje anúncios faz com que a sua mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis, pessoas essas que não necessariamente te seguem, mas que são pessoas que se interessariam pelo que você está dizendo. Então é muito importante você também saber anunciar. Prospecção passiva. O que é a prospecção passiva? É justamente você fazer um trabalho tão bom e você fidelizar aquele seu cliente depois de ter feito um trabalho tão bom que esse próprio cliente vai te indicar outros clientes e essas pessoas vão vir atrás de você. A passiva é você sentar e você ser abordado por pessoas que chegam, olha, eu recebi uma indicação, o fulano, que é seu cliente, me indicou você. E isso começa a acontecer depois que você já fechou seus primeiros clientes, então isso começa a acontecer, e começa a acontecer se você presta um bom serviço. Se você presta um bom serviço, não bom é mínimo, né, gente? É o mínimo que você tem que fazer, é um bom serviço. Se você presta um serviço diferenciado, com atendimento diferenciado, com uma fidelização diferenciada, isso vai tender a acontecer. É o que acontece comigo hoje, por exemplo. A nossa consultoria hoje, ela não prospecta mais ativamente clientes. A gente não tem mais nenhum tipo de prospecção ativa. A gente só tem hoje clientes de prospecção passiva, ou seja, pessoas que vêm até nós através de indicações, tá? Outros clientes que indicam outros clientes pra gente. É assim que a gente cresce hoje, tá? Então vai chegar esse momento de você fazer um trabalho tão bom, tão incrível, que você vai precisar colocar menos esforço na captação e mais esforço em atender mais clientes que vão começar a surgir de uma forma passiva a longo prazo. Essa é a ideia. É a longo prazo você diminuir o seu esforço de captação e aumentar faturamento. Diminuir esforço e aumentar faturamento. No início, é muito esforço e pouco faturamento. No início é assim. Depois, você vai colocando aquilo de forma sistemática, aplicada, você vai fazendo essa balança inverter. O seu esforço vai diminuindo e o seu faturamento vai aumentando, justamente porque você vai ter plantado, né, todo um processo que vai começar a girar sozinho. E isso é o que eu desejo para você, né, para que você consiga levar para o seu futuro da sua consultoria, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muito obrigada!